Bem-vindos à maratona de lives do mês de fevereiro. Tudo bem? Estamos aí no primeiro dia da maratona de lives do mês de fevereiro, que vai até o dia 16. Ai, que maravilha! Depois a gente para, porque é carnaval, e só volta em março, tá? Muito bem! Vamos começar hoje com duas autoras maravilhosas. A gente tentou entrar ainda agora, mas a Ana teve um problema ou de conexão ou de queda, não sei o que houve, que ela não conseguiu. Então eu reiniciei aqui para ajudar ela. Vamos ver aqui. Ana, que disse que você não pode participar, querida. Eu vou enviar para você o convite. Vamos ver. Agora deu. Agora estou vendo você! Tudo bem, querida? Eu estava vendo você. E será que eu não vou conseguir? Não, mas ó, é assim mesmo. Primeira live da maratona, sempre tem esse suspense antes, né? Ótimo. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo tranquilo. Prazer conhecer você, hein, Ana? Prazer também. Grande alegria estar aqui. Antes de mais nada, quero te agradecer imensamente o fato de você disponibilizar um horário para estar aqui com a gente, batendo um papo sobre o teu livro, falando um pouquinho sobre o teu trabalho literário, essa ponte com os autores, com os leitores, ouvintes e seguidores. É muito importante. Muito obrigada, tá? Ok. Me diz uma coisa, é tua primeira live literária? É a minha primeira live literária, o meu primeiro livro. Estou debutando. Ai, que delícia poder ingressar um autor ou uma autora na primeira live literária e automaticamente no primeiro livro. Primeiro livro de uma série que virão. Assim eu espero. Me diz uma coisa, você se descobriu escritora, começou a escrever, quis publicar o primeiro livro. Como é que isso aconteceu? Bom, a primeira vez que eu ouvi falar que eu tinha algum jeitinho para escrever foi quando eu tinha por volta dos 11 anos. Fui fazer uma redação no colégio e ela achou isso bacana, ela achou muito legal a forma como eu escrevi. E ela disse, tu tem jeito, tu tem talento. Mas eu tinha 11 anos, né? Mas eu nunca esqueci aquilo. E ao longo, eu sou uma terapeuta, sou psicóloga de formação, né? Trabalhei já com vidas passadas, trabalho com florais. Então, tem 40 anos dessa trilha de terapeuta. E os meus livros, eles têm essa base da psicologia. Então, cada poesia é um jeito de transmitir um conhecimento da minha área. Eu pensei, eu posso fazer cursos, workshop, mas eu faço com tanto amor aquilo que eu faço, que eu acho que não dá para fazer na linguagem batida, sabe? Tipo racional, assim. Então, a poesia, ela entra como uma forma de traduzir o encanto que é o processo do autoconhecimento. Então, cada poema é um instante do viver meu e dos meus clientes, né? Vem nessa caminhada, né? E eu sempre fui rabiscando, assim. Quer dizer, já tem aí, né, um histórico interno para produzir um texto, fazer uma poesia. É um negócio que já está ali dentro dela remoendo, querendo sair. E aí junta a profissão, né, ou seja, o útil com o agradável, e o resultado é uma obra literária. Agora, para quem está chegando aí, o pessoal que está chegando, Monique, qual é o nome do livro? Gente, o nome do livro da nossa autora se chama Instantes do Viver. Da onde surgiu esse nome, Ana? Instantes do Viver.
Assim, esse livro, ele nasceu no início da pandemia. Quando eu trabalhava, faço terapia online, faço terapia presencial. E no início da pandemia, não se podia mais fazer presencial. Né? E aí eu comecei a pensar, aí me sobrou hora. Aí eu comecei a citar, como é que eu posso ser útil, né? Bem naquela fase dos hospitais, que as pessoas iam, não sabiam se voltar, se o tratamento também não estava claro. Era um momento muito... E aí eu li uma matéria na revista que em Veneza, na Itália, já estava... Porque tinha diminuído a quantidade de turistas, as águas dos canais começaram a ficar limpas. E já tinha peixes, tipo golfinhos, baleias em Veneza. Quando eu li aquilo, eu disse assim, gente, é a própria poesia isso aqui. Porque é um momento trágico e nos canais de Veneza já tem golfinhos e baleias. Né? E aquilo me encantou. E eu acho que esse momento ele é grande. E eu tenho que passar essa grandeza. É um momento muito grande, é um momento de purificação de alma, purificação de canais. Na Índia já se via, né, lugares que não se viam antes. Aqueles, né, agora nem está me ocorrendo os nomes, porque, mas assim, Ana, no Himalaia, isso já que se você está via. falando é muito interessante, porque é um contraste muito grande. O mundo estava passando por uma tragédia, por uma coisa assim que a gente nunca poderia imaginar. E, ao mesmo tempo, o universo, o planeta, estava respirando. Então, no meio de todo aquele caos, também vinha a beleza. É um contraste muito bom esse que você está falando. E esse momento de contraste, de profunda dor e perda, né? Tocou a campainha, vai tocar, mas eu já avisei que não vou poder atender. Eu vou ficar esperando. E aí, esse profundo momento de contraste entre a morte e a vida, né? O planeta vivia, o humano submergia. Eu disse, esse é um instante do viver. Isso não vai ser eterno. Daí eu comecei a fazer esses textos e postava online. Cada dia eu fazia uma poesia. E eu botava aquele símbolozinho, como é que é que tu põe na frente, Instantes de Viver, por Ana Dalmeida. Era tipo assim, um livrãozinho, tu põe... agora não me vem. Mas enfim, era um sloganzinho, assim, Instantes do Viver, por Ana Dalmeida. E cada dia eu dizia, o que eu vou poder falar hoje? O que eu vou poder dizer hoje, né? Que possa mostrar o que eu estou vendo, né? Como é que eu vou poder mostrar essa coisa que, ao mesmo tempo, é o antagônico, né? O yin e yang, os opostos, assim. Então, começou a surgir essas poesias e surgia na forma de poesia. Aí, muitas vezes, eu sentava, porque no Instantes do Viver, tem poesias que se referem à Virgem Maria. Aí eu dizia, Virgem Maria, se tu estivesse no meu lugar aqui, dedilhando, o que tu escreveria? Até o pedido já era uma poesia, né? E aí me vinha inspiração e eu botava. Eu consegui 5.000... como é que se diz 5.000 seguidores no Face? E o meu irmão, muito querido meu irmão, Antônio Carlos Campos da Almeida, beijinho, e a minha cunhada Aurora. O meu irmão disse assim, por que tu não guarda esses textos? E quem sabe dá um livro. Aí a minha filha, Joana, beijinho, se estiver aí ouvindo, disse assim, mãe, se tiver 50 páginas de Word, dá um livro. Quando eu fui contar, tinha mais que 50. Aí eu pensei, não, mas eu tenho que passar por uma editora, né? Alguém que entenda
de poesia, para ver se passa, para ver se aceitam, né? Então, tudo foi tateando, assim, sabe? Uma coisa foi levando a outra. E aí eu recebi um retorno maravilhoso da editora. A editora quis para ontem, sabe? E eu fiquei muito surpresa, assim, né? Isso é um diferencial, tá, gente? Você procurar uma editora para publicar o seu livro, procurem uma editora que tenha a ver com a tua obra. Não adianta você pegar o teu livro, sair publicando em qualquer editora, porque você não vai conseguir seguidor, leitor, você não vai. A obra da nossa autora, ela gira em torno de poemas, poesias que foram produzidas num período que a gente estava enclausurado, que a gente estava passando por N problemas. Então, assim, quando ela enviou o material que era exatamente, se enquadrava exatamente na proposta daquela obra, ela tem grandes chances de dar certo. Então, por favor, na hora de escolher uma editora, façam que nem a nossa autora. Procurem procurem enquadrar a tua obra na proposta, tá? Continuando, desculpa. Não, mas até foi tão engraçado, porque a editora surgiu, eu não procurei, eu nem conhecia. A editora Viseu, tá? É uma editora que ela busca por novos autores. Então, quem nunca escreveu, manda uma obra para ela. Ela só trabalha com gente que nunca editou um livro. Só que ela me falou uma coisa que eu achei interessante. Ela disse assim, o teu estilo cativa. É curto, é objetivo e é profundo. Olha que interessante, né? Não é aquilo que... Porque as poesias são pequenininhas, elas não são grandes, né? Se tu já leu, assim, elas são pequenas. Só que como elas têm uma base de conhecimento científico, né? Ela não vem só da intuição, ela vem de uma mistura, assim, porque eu estudo constelações familiares, eu faço constelações, eu trabalho com vidas passadas, então trabalho com essa questão da alma, né? Sempre busquei a psicanálise, essa coisa. Então, a minha obra, ela é muito assim, voltada para esses conhecimentos, é um jeito de trazer esse conhecimento de uma forma a encantar, a tirar esse ranço que a psicologia é para doido. Não, a psicologia é para gente sensível, que quer mergulhar dentro de si e buscar a sua essência, a sua capacidade. Dizem assim, ó, o Jung falava assim, que a gente é um caldeirão de pulsões, de vida. E poder trabalhar esse caldeirão, ativar esse caldeirão, né, na sensibilidade, no servir. Porque o que eu achei interessante é que esse livro aqui, ele foi feito a partir de um sentimento de servir, de auxiliar, de suavizar aquele sofrimento. E era tão incrível que cada poesia que eu fazia me acalmava. Não deixa de ser uma forma terapêutica também, né, Ana? Com certeza. De você lidar com os próprios sentimentos, com os próprios dilemas. Eu falo isso para os meus autores. Eu falo, gente, não é que você queira escrever um livro, mas escreva. Porque é uma forma terapêutica de você lidar com os seus próprios monstros. Você está triste, você produz uma obra belíssima. Você está feliz, você faz um livro belíssimo. A alegria, a tristeza, a angústia, o rompimento, tudo isso gera uma obra literária, uma pintura, um quadro, qualquer coisa voltada para a arte. Use essa forma terapêutica para expor e lidar com seus monstros. Exatamente isso que você está falando. É incrível isso, né? É incrível. E era uma época, se tu lembrar, Monique, era uma época muito solitária, né?
Então, teve um período que o pessoal teve o Natal, o primeiro Natal. Eu não fui, eu moro em Criciúma, minha família mora em Porto Alegre, eu fiquei. E eu senti, mãe, tu vai ficar aí sozinha, né? Mas tinha uma preocupação, né? E nessa noite eu produzi, assim, poemas que falam das minhas netas, da minha filha. E foi tão mágico, como me acalmou, como me... Então tem cenas aqui, né, delas pequenininhas, tem cenas delas, né? Então, assim, é um livro que eu convido a quem lê se colocar no contexto em que ele foi criado, que daí ele vai ter outro significado, né? Exatamente. Agora, eu tô aqui com a sinopse do teu livro, eu vou pedir para você separar um poema que te agrade muito, um dos seus favoritos, qualquer um aí que você queira falar, não, eu acho que eu vou ler esse. Separa pra gente que eu vou ler a sinopse do teu livro. Tá legal. E aí a gente já entra num poema desse. Gente, vou ler para vocês a sinopse do livro da nossa autora, Ana Cristina Campos da Almeida, chamado Instantes do Viver. Instantes do Viver são poemas, versos que retratam cenas do cotidiano, trazem mensagens que estimulam nossa capacidade de interagir com o mistério do viver. Um diálogo da grande vida para conosco, os instantes do viver. Nos convidam a realizar uma linda dança, a fim de sermos mais sensíveis e estarmos mais presentes. Nos convidam a ser mais reflexivos e não reativos. São tal como espátulas, pincéis e tintas à medida em que retratam a tela do nosso viver. Os instantes do viver são como melodias que afinam nossa escuta para a busca do essencial, que possam dialogar com o teu coração, assim como dialogaram com o meu. Bons momentos. Olha que sinopse belíssima, gente. A sinopse já é uma poesia, né? Vamos combinar? Agora, Ana, me fala uma coisa. Antes de você ler aí o seu poema, você falou que produziu o seu livro pela Viseu. A Viseu é uma editora muito badalada no mercado. Trabalho com muitos autores da Viseu, gosto do trabalho deles. E como é que foi essa tua experiência com a Viseu, com uma editora? No primeiro livro, a primeira experiência, como é que foi essa parte de produzir um livro, o seu primeiro livro? Você achou uma experiência positiva? Você pretende repetir a dose? Ou pretende fazer uma publicação independente? Como é que está sendo isso? Ou como é que foi isso para você? Então, a Viseu foi um anjo para mim, sim, muito bacana. E assim, eu tratei ao longo do processo, porque teve pessoal que leu, depois teve pessoal que revisou, depois teve a revisão em português, depois teve a escolha da capa. Foram vários processos. E cada um desses processos era um profissional diferente, não era o mesmo. Mas a forma de tratamento era a mesma. Entendeu? Muito, muito queridos, assim, receptivos. E eu senti uma confiança. Eles disseram, como é que tu quer a capa? Eu sugeri, mas à medida que o trabalho foi crescendo, eu fui sentindo uma confiança tão grande neles, que eu dizia, faz do jeito que vocês acham, né? Como é que a gente vai apresentar os poemas se não tem nem ideia? Eu nunca escrevi um livro, faz do jeito que vocês acham, né? E eles foram muito, eles sentiam que eles estavam com uma novata, né? Uma novata, sei lá como a gente pode dizer assim, uma inconsciente, né? Mas eu me senti muito bem acompanhada, um carinho, sabe? E eu tô muito feliz, assim, com a qualidade do material, com a qualidade a qualidade da distribuição. Tu viu a quantidade de distribuição? Até Portugal, Estados Unidos, cara. Que encantador.
com isso. Exato. E a tua capa, você falou ainda agora, essa capa está belíssima. Belíssima, inclusive. Mostra pra gente, tu tá com ele físico aí? Eu tô com ele aqui, ó. Olha essa capa, gente. Ela é belíssima. E foram eles que criaram essa capa. Que foi até... Como é que é o nome dela? Gostei também desta forma. Olha, aqui tá muito linda, onde tá a biografia, né? Como é que é o nome dela? Belíssimo esse trabalho. Gabriele Massi. Depois que eu publiquei o livro, que deu tudo acabado, eu fui fazer um curso de marketing de livro. Aí é que eu vi a importância da capa. E eu disse, gente do céu, tudo aconteceu, sabe? Tu sem conhecimento nenhum. E é como diz, a capa tem que dar... Se a autora não é conhecida, o primeiro, como é que se diz, o título tem que ser maior. Quando a autora é conhecida, pode ser, né? O fundo escuro, o título branco para destacar, a suavidade das rosas. Eu queria com rosas. Eu disse assim, a única coisa que eu quero é que tenha rosas. E aí eles captaram bem essa mensagem, né? Porque nossa, realmente... e agora já vem o próximo, e vai ser com a Viseu também. Eles já pediram. E eu disse, não, deixa primeiro eu trabalhar os Instantes do Viver, dar uma força para ele. Esse seu livro, você publicou em que ano? Foi agora 2022 ou 2023? Ele saiu em dezembro de 22. Ele está em lançamento ainda. Ele vai estar em lançamento até 17 de fevereiro. Não, pera. É um recém-nascido que vai ser... É um recém-nascido, é um bebezinho. No dia 17 de fevereiro. Ele vai sair do lançamento, ele vai passar a ser livre, assim, de... Ele teve pré-lançamento até dia 17 de janeiro. De 17 de dezembro, 17 de janeiro, estava em pré-lançamento. E ele agora está, do dia 17 de janeiro até 17 de fevereiro, está em lançamento. Que maravilha, gente! Um recém-nascido no mercado. Ai, que delícia. Instantes novinhos. Pois é. Agora, você falou que não vai parar por aí. Que vai ter outro livro. Você já está produzindo, já está pronto. Como é que está isso? Ele, como eu te falei, ele é um livro baseado em cases, né, em casos, mas todo transformado na linguagem poética. Inclusive, até eu escrevi, acordei às 5 da manhã e fiz mais um conto. E na hora que eu escrevi, eu estava tão emocionada, assim, estou escrevendo, porque eu me emociono, eu acho graça, eu choro, é uma coisa. E aí eu achei triste a história, né? E fui tomar meu café às 5 da manhã, né? Terminei de escrever umas 7 horas. E aí fui tomar meu café. Eu comecei a tomar meu café e comecei a me lembrar do que eu tinha escrito. Mas, gente, eu ria tanto da história. Porque ela, na hora de escrever, ela era triste. Mas depois, ela me lembrou, sabe o quê? É uma paciente que eu tenho que tem problema sério com a mãe dela. E aí, eu descrevi a relação dela com a mãe. Aí me lembrou de uma situação, sabe aquele filme que tem a mãe, que a mãe é uma figura, que até já morreu o ator. Minha Mãe é uma Peça. Minha Mãe é uma Peça. Me lembrou, porque eu ria tanto da história da mãe, sabe? Do jeito que a mãe, como eu fiz, né? Que ela tratou a filha, que parecia uma coisa triste, mas ao mesmo tempo era cômico. Então ele tá gostoso, porque ele tem o seu lado que leva para uma reflexão, mas ele tem o seu lado lúdico, cômico, assim, sabe? Ele é leve, ele não é um livro pesado. E o nome dele é Rosas de um Buquê Chamado Vida. Ai, que nome lindo, né? E cada rosa é um conto, é uma história. Ai, que espetáculo, gente. Agora, já que a gente está falando tanto de poesia, de poemas e coisas belas, leia pra gente um poema do seu livro, para que a gente possa conhecer mais.
Eu amo todos, mas eu vou pegar esse aqui porque eu acho que ele retrata bem. E quando assim, ó, o manto sagrado do real. Quando eu falo, lembrando sempre, né? Quando eu falo do manto sagrado do real, vamos lá para o tempo da pandemia, lá para o tempo que a natureza estava exuberante e a humanidade naquele estado. Então, o real tem seu tom cru. Bate de frente com as nossas ilusões. Bate de frente com a nossa fragilidade. Para tão somente transformá-la em força. Bate de frente com as nossas expectativas. Pare tão somente serenar a nossa mente. Desenvolvendo nossa capacidade de suportar o que está ali para ser visto. Bate de frente com o nosso imediatismo. Para que possamos aprender que todo o acontecimento é regido pelo ritmo do tempo. Bate de frente com as nossas vontades, para que possamos assimilar o movimento do viver que está ali. Uma boa disposição para se surpreender com o viver é o que devemos acolher no nosso coração. É agradecer, simplesmente agradecer, pelo fato de reconhecer que somos pequeninos diante da imensidão de cada amanhecer. Ai, gente, eu adoro. Vocês têm uma alma diferente. Vocês têm uma essência diferente. A poesia ela é totalmente diferente de uma ficção, por exemplo, de um romance, de um drama. A essência do poeta é diferenciada. Sabe por quê? Porque eles conseguem exatamente trazer da alma aquilo que um escritor de drama, por exemplo, tem que passar pelos personagens. O poeta ele consegue atingir você ali no peito pelas palavras. A gente precisa criar todo um enredo para passar a mensagem. Então a essência é diferente, a alma é diferente. Ai, gente, eu adoro. Agora, Ana, me fala uma coisa. Tantos poemas produzidos, né, ao longo desse período, qual foi para você a parte mais fácil e mais difícil? Se é que teve uma parte fácil. Em que sentido a pergunta? Para você produzir essas poesias, esses seus textos, através de ou uma inspiração ou a falta dela. Como é que você vê essa parte difícil ou uma parte que foi mais tranquila? Eu vou te responder com uma poesia pequenininha, posso? Quando a nossa sábia interior suspira. Quando damos voz à nossa sábia, silenciamos a nossa mente. E o que passamos a sentir? Que a nossa sábia está profundamente integrada com os ciclos do viver. Ela sabe o que faz. Gosta de deixar acontecer. Sabe o valor de cada instante do viver. E que quando estamos em paz com as nuances do viver, o belo vem povoar o nosso coração. Da mesma forma que os raios de sol vêm abençoar cada amanhecer. Permita que a tua dimensão sábia abençoe cada instante deste teu lindo caminhar pelas estradas da vida. Permita que a calma que ali habita serene tuas emoções. Seja para ti o que esperas que o outro seja para ti. Aprenda a sustentar o teu caminhar. Só assim a tua mão poderás compartilhar. Que a ternura abençoe teus dias. Que a alegria seja o tom do teu viver. Então, a sábia que está em mim, todo dia queria passar uma mensagem. Só me cabia transmitir. Teclar, botar no Face e enviar.
E aquele que se sentisse tocado procuraria, gostaria e ficaria ali ao lado, né, da gente ali naquele processo. Então, não são as ferramentas, né? É um sentimento de servir, sabe? De acalentar. E aí, todo dia fluía. Quando eu vi, tinha 50 páginas. Então, não foi um esforço, não era assim, o que eu vou sentar e vou escrever hoje? Como é que eu posso ajudar? O que eu posso dizer no dia de hoje para essas pessoas que estão sofrendo, que estão longe da família como eu, que estão os seus parentes no hospital, que não sabem se vão ver de novo, né? Amigas que tinham perdido familiares. Então, eu queria ajudar, eu queria ser útil, né? Eu estava com tempo livre. Depois, os pacientes começaram a voltar e aí diminuiu o ritmo da produção. Mas, no início, eu queria ser útil de alguma forma. E esse foi o meu jeito. Porque vai falar o quê? Não tem que dizer de forma racional, te acalma, fica tranquilo, amanhã é outro dia. Não. Era para chegar na alma de quem pudesse se sentir tocado por aquele convite, por aquele recado. Agora me diz uma coisa. Você tem algum poeta, poetisa, que te inspire, que você leia, que você consuma, que você goste, que tem aí na sua prateleira de livros, ou não? Eu tenho a Clarice Lispector, que eu gosto muito, só que ela é um pouco debochada, eu acho. Ela é debochada. Tem uma cena dela, assim, que ela descreve de uma dona de casa, né? E de como essa dona de casa é convidada para sair pelo marido, e aí eles vão num restaurante, e aparece uma mulher de chapéu, e o jeito que ela descreve a mulher de chapéu, e a raiva que a personagem estava daquela mulher de chapéu, porque a mulher de chapéu era leve, era maravilhosa, era dona de si, e ela estava ali naquele jantar com aquele marido, com aquele sócio do marido, quase com um apêndice, sabe? Aí ela começa a ficar com raiva daquela mulher, ela quer matar aquela mulher, né? Então a Clarice, ela tem essa coisa, assim, de transmitir sentimentos, assim, de múltiplas formas, né? E eu gosto do jeito que ela faz. Outro que eu gosto também é... Agora me esqueci o nome dele. Que ele já é um poeta... Gente, esqueci o nome do cara. Não tem problema. Hoje, você sabe que hoje eu estava lendo um conto de uma autora nacional, a Ana Martins. Aliás, um beijo para ela. Ela escreveu 2 contos belíssimos. E um deles é Entrevistando o Poeta. Uma entrevista com o poeta. Tem um negócio desse. E é uma jornalista que entrevista um poeta mega famoso e ela vai fazendo as perguntas para ele. E o conto, a essência do conto é justamente essa alma poeta que fala sobre o amor. E aí eu te pergunto, Ana, se você pudesse, por exemplo, fazer uma pergunta para o seu poeta favorito ou para a sua poetisa favorita, qual seria essa pergunta? Quando tu fez essa pergunta agora para mim, eu me lembrei da Flor Bela Espanca, aquela portuguesa. E ela tem um livro de mágoas. E é tão lindo o livro dela, porque ela diz assim, se você nunca sentiu mágoa, não me leia. Porque o meu livro é para quem sentiu mágoa. E ela faz, assim, é maravilhoso, assim, a descrição dela, né? Então, eu penso assim, quando eu li o livro dela e via o convite que ela faz para o sentir, né? Sinta mágoa, sinta que está aí para ser sentido, né? Eu acho que essa seria a pergunta que eu faria para ela, né? O que levou ela a buscar esse lugar de estimular o outro a sentir o que está ali para ser sentido, sabe? E nesse livro que agora eu desenvolvo,
eu procuro trazer isso, assim, sabe? De trazer as emoções de indignação, de dor, sabe? Mas, assim, e é tão incrível, porque a minha fala nesse próximo livro, que é de contos e poesias, é o anjo da guarda de cada personagem que está acompanhando a vida daquela pessoa. Eu acredito na espiritualidade. Eu acredito nos mestres internos. E eu gosto de me colocar no lugar de imaginar como eles viriam aquela travessia, né? Porque tem um outro escritor, ele já é um escritor dentro da psicologia, ele fala, também estou lembrando o nome dele, é só, não está lembrando todo mundo. Mas o que importa é o que ele fala, né? Aí ele diz assim, que tem situações que ele chama de arauto. O que é arauto? É uma situação que te tira da zona de conforto, que vai te levar para um novo estado de consciência. E com certeza vai te levar para um processo de dor. Porque a dor é a evolução da consciência. Para nascer dói, para crescer dói. E ele trata a dor a partir dessa perspectiva, né? Quanto mais está doendo, mais tu está crescendo. Que maravilha. Agora, Ana, você como escritora, como terapeuta, como leitora, a gente falando de livro, de poetas, o que você está lendo atualmente? Ou você não está lendo nada? Puxa vida, eu estou tão envolvida com a divulgação do livro agora, que eu ultimamente está um stop. Não está lendo nada. Não. Agora, quando eu estou escrevendo, eu não gosto de ler. Não gosto de ler nada. Porque eu quero que seja meu, entendeu? Não quero ler. Eu leio entre os espaços. Agora que eu comecei a retomar Rosas, né, de um buquê chamado Vida, está fechado todos os livros. O que está aqui, está aqui. Muito bem. Agora, o que o leitor pode esperar de Instantes do Viver? Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Uma moça, ela leu meu livro e ela escreveu uma coisa tão interessante que ela falou uma coisa assim, e eu acho que tem tudo a ver. Deixa eu ver se eu consigo achar. É rapidinho. Ela fala mais ou menos assim, que o livro é um convite para te entrar em contato com as tuas potências internas. Que tu pode sim contar contigo. E contando contigo, tu está contando com o universo sagrado, o universo místico. Porque a gente é místico por dentro. Aqui fora é material, é concreto. Mas aqui dentro é um vir a ser eterno. E à medida que tu vai, a gente está muito voltado para fora, buscando nas coisas externas, a força, o apoio, a sustentabilidade, a rentabilidade, né? E quando tu para, tu não pode sair de casa, tu não pode estar com as pessoas, tu tem que usar máscara, tu está imobilizado. Foi um convite da vida para dizer, ó, para e olha para ti, descobre quem tu é. Tu tá isolado, mas é para te encontrar. E quando tu estiver unido contigo, teu sistema imunológico é como uma bomba. Ele bombeia, ele fica forte, vem saúde, vem vigor, vem juventude, vem disposição, tá tudo dentro. Então, esse é o convite, assim, é para olhar e buscar esse sagrado quietinho, silencioso, mas que está ali pronto para tocar
a nossa alma com a sua magia, sabe? E transformar o nosso viver. Porque esse livro está me transformando materialmente, inclusive. Transformando em todas as... Estou conhecendo pessoas que eu não conhecia antes, estou conversando assuntos que eu não conversava antes, estou interagindo, e tudo a partir da poesia. Ela foi start. É uma forma de energia também, né? A gente começa a movimentar essa energia e as coisas começam a movimentar ao redor. Eu costumo dizer que na minha vida, a literatura, né? Óbvio, eu tenho uma escala ali, mas a literatura está acima de qualquer coisa. Óbvio, como eu falei, escala, né? Família, né? Mas a literatura, para mim, é muito importante. E é através dessa energia que eu movo dentro da literatura que eu consigo ter uma ampla visão do meu mundo. É isso que você falou. Eu conheço pessoas, eu leio livros, eu converso com pessoas sobre vários assuntos. Alguém está assistindo a live que estava precisando ouvir aquilo que você estava dizendo. Então, assim, é uma energia. Livros, palavras, poesias, isso tudo, gente, é energia. Não achem vocês que escrever livro é só por escrever, porque não é. As histórias escritas, os poemas, as poesias, aquela pessoa que tinha alguma coisa para dizer, a mensagem vai chegar para aquele leitor ou para aquela leitora. Isso se chama energia. Não pensem vocês que a literatura não é energia, porque ela é. Agora, eu tô vendo aqui, vamos fazer o sorteio, Ana? Vamos fazer. Tá aqui. Muito bem. Gente, olha aí o livro da nossa autora. Tá rolando o sorteio do livro físico da nossa autora. Como é que vai funcionar isso? Você vai lá no meu direct, MoniqueMM18, e vai mandar: Monique, eu quero o livro da autora Ana da Almeida. A primeira pessoa que fizer isso vai ganhar o livro físico da nossa autora, autografado. Olha que espetáculo, gente. Então já corre lá, quando a live acabar, eu vou lá no meu direct, MoniqueMM18. Agora, Ana, me fala uma coisa. Quem quiser comprar o teu livro, quem quiser acessar a tua história, os teus poemas, tem livro físico, tem e-book, aonde está a venda, como é que está isso? Então, tem livro físico e tem e-book. É na Amazon e tem tem a Amazon, tem a Magazine Luiza, tem vários, né? E tem Editora Viseu, que daí tu manda, inclusive, todas os textos que eu falo no meu Instagram, eu ponho @Editora Viseu. E se tu põe @Editora Viseu, já aparece Instantes do Viver e já pode comprar pela editora. A editora tá mandando na casa de todo mundo direitinho. E tem a Amazon, né, que também é a parte assim, física. E tem o e-book, que não tá no Kindle, como é que é? Ilimitado, ele tem que comprar, né? Porque eu acho até que ele tá no Kindle limitado, porque ele tá em lançamento. Talvez depois ele possa... Depois deve entrar. Ele deve dar, né? Eu acho que até dia 17 de fevereiro ele vai estar no limitado. E depois tem os outros também. Fala. Aí tem... Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. E tem o meu site também, que no meu site vai estar toda a relação das distribuidoras também. Que é Qual é o teu site? Eu vou colocar aqui. www.anadalmeida.com.br. Gente, o site está aí. Ana, eu vou pedir para você, quando a live acabar, você ir lá nos comentários da nossa live e colocar o teu site, pode ser? Tá, pode ser. Agora, e assim, ele é tão novinho que o pessoal do site está botando o livro essa semana. Então eu penso que a partir de sexta-feira já vai estar direitinho no site.
tá? Porque ele é muito novinho, ele é bebezinho, ele tem 2 meses. Então tá tudo muito Agora, recente, assim. o teu Facebook, onde você colocava os textos, qual é o teu Facebook para o pessoal ir lá te seguir? É Ana da Almeida, né? D Almeida. E tem o Instagram, que é anadalmeida.psi e Ana da Almeida Psicoterapeuta. São 2 Instagram que eu tenho. Eu vou marcar a autora, gente, no Instagram, tá? Quando a live acabar, ela vai ficar marcada. Monique, não consegui pegar o Instagram dela. E está lá marcado, que eu vou deixar ela marcadinha. E aí a autora vai colocar o site, vai colocar o Facebook. Já aproveita, já vai lá para seguir a nossa autora. Lembrando que o livro Instantes do Viver é tema de episódio no podcast literário do Livro Não Me Livro. Que você pode ouvir pelo Spotify, Anchor, Amazon Music e canal do YouTube. Assim como essa live também vai ficar gravada e vinculada nas principais plataformas digitais. Ok? Muito bem. Ana, você sobreviveu à sua primeira live literária. Como é que você está se sentindo? Foi difícil? Olha, estou um pouquinho no pescoço, um pouquinho tensa, né? Porque eu me sinto muito bem comigo mesma. Essa coisa de ficar falando assim, como todo poeta é mais enrustido, né? A gente não é muito assim. Mas me senti muito bem contigo, tu é uma simpatia, um convite à alegria, né? Gostei muito, me senti muito à vontade. Acho que essa tensão foi natural, assim, um momento, né, da gente, assim. Mas estou muito feliz, muito satisfeita. E que bom. Já debutei, já passei pela valsa do debut. Isso que é uma maravilha. A gente fica meio nervoso, mas depois que entra no clima, a gente tira numa boa. Você é uma simpatia, você, como todo poeta, você é sensível, é delicada. E, cara, não tem... É assim, é só dizer para você o seguinte, não pare de produzir seus textos. Não pare de escrever. Aonde você vê poesia, mostre pra gente. A gente está numa correria na vida que a gente não consegue parar para ver o que é belo, só o que é triste. É por isso que pessoas como você existem, para que mostrem pra gente, que possam mostrar pra gente as coisas, a poesia em meio ao caos. E o nosso dia a dia precisa de poesia. Você é simpaticíssima, agradabilíssima. Foi bom saber que você acredita nesse lado espiritual, porque é muito importante também e é algo real que todo mundo precisa conhecer. E isso é diferente de ter religião. A fé que nos move é totalmente diferente de religião que nos doutrina. Por isso, sejam espiritualizados, procurem se conhecer. A poesia fala disso também. E a Ana é a prova disso. Ana, querida, eu quero te agradecer por você ter aceitado o convite e vir aqui no meu projeto, falar sobre o seu trabalho, falar sobre o seu livro, seu próximo lançamento. Eu só desejo para você todo o sucesso do mundo, porque você não pare de escrever. Muito obrigada, querida, por esse apoio, por essa força. Isso impulsiona a gente. É bom saber que aquilo que a gente tem para dizer é entendido, é compreendido, é sentido, né? É muito importante também esse feedback, assim, né? É muito importante. Muito bem. Ó, lembrando que tá rolando um sorteio Instantes do Viver. Manda lá no meu direct, Monique MM18. Eu quero o livro da autora Ana da Almeida. A primeira pessoa que fizer isso vai ganhar o livro da nossa autora, tá? E eu já agradeço. Com uma grande honra. Eu já agradeço o esforço na busca do livro. E eu poderia fazer uma dedicatória bem amorosa. Ah, que delícia! Lembrando que a maratona de fevereiro vai até o dia 16. Hoje a gente tem live daqui a pouco, às 9 horas. Eu volto com vocês de novo. Ana, um beijo, obrigada.